Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam realmente bem. Quando estamos bem, estamos protegidos. Protegidos de várias situações que podem nos submeter a sinais de perigo. No passado, há pouco tempo atrás, antes da quarentena, utilizávamos máscaras invisíveis. Cada um tinha sua máscara de acordo com o momento e com o tempo. Cada um utilizava dela da melhor forma possível para proteção. Hoje, nós estamos utilizando máscaras que entraram no nosso corpo, que estão realmente, efetivamente em nós, no nosso rosto. Não tem mais como esconder, né? E eu utilizei hoje uma máscara camuflada. A camuflagem no passado servia para isso, hoje ela serve como adereço, hoje ela serve para nos embelezar. A camuflagem servia para proteção, proteção do invisível, proteção do visível. Eu pensei hoje em olhar um pouquinho para isso. Quantos de nós aderimos à máscara no tempo certo? Quantos de nós internalizaram a máscara de forma que ela já faz parte do seu corpo, não conseguindo tirar nem em casa? Quantos de nós não conseguem usar a máscara? Lá, há pouco tempo antes da quarentena, usávamos a máscara de forma invisível, nos momentos adequados, e tirávamos ela nos espaços reservados da nossa casa. Agora, ela está em nós. E hoje eu escolhi uma camuflada. Camuflada para me proteger de um vírus invisível. Hoje, o que está aberto aos olhos das pessoas é a minha reação dos olhos. Passamos a nos conhecer pelos olhos. Bom, eu vou estudar um pouquinho sobre isso e daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais. Sem máscaras. Voltei. Fui fazer lá uma pesquisa sobre a questão da máscara, né? A princípio a pesquisa, a ideia começou da máscara camuflada. E aí fui deixando com que as informações fossem se acomodando dentro de mim, sentindo o que mais, para onde ia caminhar essa proposta de provocação desse vídeo. É uma provocação porque essa é realmente a proposta da Gislaine, fazer algumas provocações. E uma das provocações que eu fiquei pensando sobre a máscara, umas ideias que vieram, palavras que foram se acomodando, foram chegando, foi proteção, cuidado. A própria camuflagem era a proteção utilizada em muitos recursos do ser humano. Mas aí, falando do ser humano, eu fui lá na pré-história, onde os homens eles se reuniam para se proteger, para manter a espécie viva. Essa espécie viva ia garantir também a vivência daquele próprio homem individual. Um por todos, todos por um. E lá, eles juntos se defendiam. Começaram aí, provavelmente, a desenvolver as emoções, os vínculos. Se eu estou junto, através do instinto, eles iam criando os vínculos, ficando naqueles grupos menores, protegendo aqueles seres que talvez de forma tão rudimentar eram muito importantes a eles. E com o decorrer do tempo, hoje, a gente chega numa ideia de que para ter esta proteção, depois que já passamos aí
por muitos e muitos anos na nossa evolução, fomos desenvolvendo a necessidade do toque, do estar junto, a necessidade do acolher, a necessidade do olhar as expressões do rosto, o nosso sorriso, como que os nossos olhos falam. Hoje nós ficamos com os olhos, porque o sorriso fica ali guardadinho, escondido, né? Mas a ideia que eu queria trazer era, dentro dessa evolução, o processo do crescimento das emoções, de como que nós fomos desenvolvendo esta proteção e esse cuidado. Essa proteção, então, ela continuou sendo individual e também familiar, porque todas as vezes que algum do nosso grupo é colocado em risco, isso nos desestrutura totalmente. Mas hoje a proteção, ela vem justamente olhar para o distanciamento social, muitas vezes daqueles que amamos, na proposta de pessoas de outras casas. Para poder protegê-los, devemos hoje estar separados. Para poder nos proteger e proteger ao outro, devemos desafiar os nossos padrões internos, colocando novas regras de vida e de convivência. A máscara, ela veio hoje como obrigatório uso em todos os ambientes sociais. Mas a gente aceita esse uso obrigatório nos ambientes sociais? Como fica para a gente poder olhar para essa imposição feita por cientistas, por pesquisadores, e que muitos questionam a veracidade do uso e realmente a prevenção do vírus com o uso dessa máscara? Muitos aceitaram tão bem que desenvolveram máscaras lindas, máscaras que combinam com a roupa diária. Tem uma colega de trabalho que todos os dias as máscaras delas combinam, então ela criou o próprio estilo com essas máscaras. O que ela fez? Foi poder desenvolver uma forma mais leve de levar a ideia da obrigatoriedade imposta pelo externo, que a princípio nós vamos entender que é para a prevenção do contágio desse vírus, mas de uma forma que a deixasse mais feliz, mais bonita, que trabalhasse ali com a estima dela. E por que ela faz isso? Uma jovem mulher, porque ela tem alguém em casa, dentro da casa dela, do qual ela preza muito o convívio e a vida. Então ela quer proteger a vida dela em primeiro momento, porque ela não parou de trabalhar, para proteger a vida de um ser que para ela é muito querido, de um avô dela, que ela preza o contato. Mas para poder estar com ele de forma mais tranquila, ela utiliza todas as condições propostas pelos nossos estudiosos, mas que além do que vem do externo, tem que vir o interno. Tem que vir então a condição interna de aceitação desta proteção, aceitação desta regra. Quantas vezes os nossos pais, quando a gente era pequeno, eles colocavam regras e nós não aceitávamos. Nós desafiávamos estas regras. Cada um na sua personalidade, na sua vivência, foi desenvolvendo formas de lidar com esses desafios. Será que essas pessoas não estão desafiando as suas estruturas, os seus pais internos? Será que elas não estão ainda com aquele processo de adolescente que muitas vezes deu certo,
outras não deve ter dado, mas foi o jeito que ela encontrou de lidar com essa vida. Pode ser que entenderam que o cuidado seja ser livre. Pode ser que entenderam que o cuidado do outro, que o estar com o outro, também é o enfrentamento. Porque o enfrentar também é um cuidar. Quantas vezes lá na pré-história, para que aqueles homens pudessem estar a salvo, eles tinham que enfrentar o perigo que vinha do externo para poder manter o núcleo dele vivo. O enfrentamento hoje, ele é diferente. Ele é de algo invisível. Esse enfrentamento hoje, ele não lida só com as nossas defesas que trazem o medo e as nossas formas de contra-atacar. Esse enfrentamento hoje, ele é utilizado com as nossas emoções, com a nossa inteligência. E aí a gente pode escutar assim, mas mesmo assim eu tô correndo o risco de pegar esse vírus a qualquer momento. É verdade, a gente está correndo o risco de pegar esse vírus a qualquer momento. Assim como em todas as fases da nossa história. Mas hoje nós temos tecnologia e informação de forma mais adequada para poder enfrentar esse vírus invisível e tentar sair pela retaguarda dele. Hoje, a condição que nós temos, ela está muito mais adequada do que no passado. E qual é a proposta então interna que nós vamos aceitar para a nossa proteção individual e a proteção do grupo em que nós vivemos? Foram muitos desafios enfrentados pelo homem, e este é mais um deles. E nós só vamos saber daqui a alguns anos qual deveria ter sido o método correto. Mas o método correto, agora, nós não temos. Aguardamos essa vacina, que no nosso entendimento vai ser o método correto. Enquanto ela não chega, como que nós preservamos a vida? Como estamos dispostos a preservar a nossa vida, a nossa saúde e a vida daqueles que são muito caros aos nossos corações. Aos nossos corações, porque é o coração do grupo. Quando alguém parte algo de nós. Quanta tristeza nós temos sentido vendo todas essas notícias que estão acontecendo. Nos dá a sensação de impotência, porque nós temos no nosso instinto internalizado a ideia do cuidar, a ideia do cuidado. E de novo a gente esbarra, cuidar para cada um é de um jeito. Eu cuido de um jeito, o outro cuida de outro. Mas de uma coisa é certa, a impotência que a gente sente quando vem a notícia da perda de alguém é muito triste, mesmo que esse alguém não faz parte do nosso círculo. Então, diante de toda essa história que nós já passamos, de todo esse tempo já vivido da humanidade, vamos tentar encontrar outras estratégias e outras formas de contra-ataque. O contra-ataque ou o ataque, ele não tem que ser de ser humano para ser humano. Não é eu brigando porque eu tenho que usar máscara e o outro brigando porque não tem. O contra-ataque, o ataque é contra o vírus. De novo, a gente fica em lados opostos. Os que acreditam e os que não acreditam. Nós temos que estar do mesmo lado. Seres humanos, olhando para este vírus de forma que isto não exista mais. E não seres humanos contra seres humanos. Eu quero proteger aquele que está comigo. Eu encontro, dentro das possibilidades apresentadas pela nossa sociedade científica, formas e jeitos de acreditar que eu estou protegendo ele. Eu sei que você vai dizer que encontra o seu também. Dá mais uma pesquisada aí, agora dentro do seu íntimo.
Por que não olhar para esse vírus e encarar ele dando as mãos para o irmão que está do teu lado, para o cara que está do teu lado, com uma proposta de segurança? A gente só vai saber no futuro se a máscara era boa ou não. Então, quando tiver um número maior de pessoas, use uma máscara do jeito que você quiser, da forma mais criativa. Use o álcool, lave as mãos, pratique o distanciamento social. Isso vai ser muito importante para que você mantenha ao seu redor aqueles que são muito caros e queridos ao seu coração. E lá, no futuro, que passa tão rápido, a gente vai descobrir que nós, fazendo a força de seres humanos, podemos vencer. Agora, se tiver a dicotomia de seres humanos, talvez a gente não vença tão rápido. Nós vamos continuar pensando, sim, cada um diferente do outro. A gente pode manter isso. Mas somos nós contra este vírus invisível. Um beijo.